Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos lá. Neto, enviar solicitação. Chegou aí, Neto? Opa, Opa, agora sim. acho que Boa agora noite, foi. Neto. Boa É, noite. E aí, tudo bem, Leandro? tudo jóia. E você, como é que tá? Tudo bom. Ah, então tá bom. Neto, Estamos obrigado aí. concorrendo na live aí com o presidente da República, viu? O Bolsonaro entrou. Nossa, é mesmo, hein? Quinta-feira é dia do Bolsonaro, né? Estamos concorrendo com ele. Mas a gente tem bastante prestígio, tanto quanto. É, Ô Neto, cara, boa noite mais uma vez. Obrigado por aceitar meu convite aí, por participar dessa live comigo. A gente tem um tema aqui hoje bastante interessante, que é o agronegócio, né? É um tema que você domina muito e que é referência aqui para a gente na região. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você, como eu já adiantei, sobre a tecnologia para o agronegócio, né? Sobre as famosas agtechs. As agtechs são startups, né? São empresas de inovação e tecnologia que estão surgindo muito, cada vez mais no mercado, com propostas de biotecnologia, propostas de automação de campo, de marketplace. Então, são diversas propostas que essas empresas têm e que normalmente surgem em ambientes de centros de tecnologia, de incubadoras e com alguma outra grande empresa do mercado trazendo algum tipo de investimento e apoio para que elas possam crescer, né? E também sempre próximo aí aos ambientes acadêmicos, né? Com uma participação muito forte do ambiente acadêmico. Então, eu queria aí, junto com você, discorrer um pouquinho a respeito desse tema nos próximos 30, 40 minutos, né? Não vamos esticar muito, mas poder falar um pouquinho aí a respeito disso, né? O que você conhece desse assunto? Um case, fala um pouquinho para a gente, um case muito interessante que a gente tem aí é o case da ExalcTech, né? Que, que fica em Piracicaba, na USP Exalc, que é um lugar que você conhece bastante, porque você formou lá, se graduou lá, né? Fala um pouquinho para a gente aí a respeito, por favor. Bom, Leandro, a Exalctech é uma incubadora, né, de empresas ligadas à tecnologia, né, tecnologia ligada ao agro, né? Então, a função da Exalctech é dar apoio para investidores, né, que têm um sonho de criar, né, que tem algum projeto de tecnologia ligada ao agronegócio. Então, ela dá todo o apoio institucional, né, o apoio acadêmico, né, e ela está situada dentro de um centro de excelência, acadêmico, de ensino de graduação, de pós-graduação, né, um campus enorme, com uma estrutura muito grande para apoiar qualquer tipo de projeto. Né? Para ter uma ideia, o campus da Exalc ele tem quase 1.000 hectares, né, dentro de Piracicaba. Né? Então, uma forma logística ali, né, para acessar o campus muito favorável, né? Uma estrutura física do campus, né, para dar apoio para essas empresas também excelente. Para você ter uma ideia, dentro da Exalc existem 140 laboratórios, né? Então é uma loucura, né? Independente da área, né, que uma startup queira desenvolver, que ela queira nascer, ela tem ali dentro, né, 12 departamentos de diferentes assuntos para ela poder desenvolver, né? Esse número enorme de laboratórios, 200 professores, né? Então, eu acho que o casamento, né, para ter uma incubadora dentro de um centro de excelência desse, né, só poderia dar certo, né? E tem dado certo, né? A Exalctech já existe há pelo menos mais de 2 décadas aí, né? Muitas empresas nasceram lá dentro, né, com prêmios internacionais e tem dado bastante certo. Tenho certeza que é uma ideia que vai prosperar bastante. Pois é, Neto, e você falou de empresas, né? Muitas empresas estão nascendo lá. E o que você entende, assim, qual que é a importância para a agricultura brasileira em si, da Exalctech, propriamente dita? Acho que você já falou um pouquinho aí, só dessa dimensão de laboratórios que você mencionou aí, dá para entender qual que é essa importância.
Mas, assim, e dessas empresas que já foram incubadas por lá, assim, existem algumas aí que você conhece que já está fazendo, já fazem a diferença no nosso mercado? Tem várias empresas, né, que nasceram dentro da Exalctec e que hoje já são consolidadas no mercado e trouxeram, né, inovação tecnológica, né, trouxeram inovação para o agronegócio. O exemplo, por exemplo, é a Bug, né, uma empresa que trabalha com controle biológico, uma empresa que inovou no controle biológico de pragas, né, sobretudo de pragas de cana-de-açúcar. Então, ela nasceu trazendo, né, consigo não só o viés tecnológico, que é importante destacar, assim como várias outras empresas, né, mas também o viés de sustentabilidade, né, que é trazer uma redução do uso de defensivo químico na agricultura. Então, ela, ao invés de você usar o defensivo químico para controlar a praga, você usa o controle biológico, né, você usa uma outra praga para controlar, nessa praga parasita. Por exemplo, a broca de cana-de-açúcar, né, pode ser uma praga que parasita a própria larva, pode ser uma praga que vai parasitar os ovos, né? Então, é uma empresa que ela recebeu um prêmio internacional de inovação, de destaque, e depois ela foi comprada pela Cooper, e hoje é uma empresa muito grande que está consolidada, né? Uma tecnologia absolutamente consolidada e que ganhou espaço nos canaviais brasileiros, né? Uma outra empresa que a gente é parceiro também, que é bastante interessante, que chama Smart Breeder, que é uma empresa que usa Big Data, né? Então, o que ela faz? Ela pega todas as informações possíveis, né? Que você possa, né, fornecer à empresa. Então, todas as informações climáticas, aí, velocidade de vento, temperatura, temperatura diurna, temperatura noturna, umidade do ar, as informações de solo, né, dos diferentes talhões que você tem de canas, informações, o histórico de produtividade, né, baseado ali no manejo que cada empresa conduz no seu canavial. Ela coleta todas essas informações e otimiza, né, as atividades que as empresas vão ter no campo, né? Então, ela faz com que você tenha redução de custo, né, você possa aplicar de repente, menos produto para produzir, e ela faz você utilizar no melhor momento possível, né? Isso que é bastante importante, né? A gente, hoje, por exemplo, na Cerradão, a gente tem aproximadamente 20 estações meteorológicas, né, espalhadas por toda a área de atuação nossa. Essas estações coletam, né, diferentes informações climáticas. Essas informações são levadas a Smart Breeder. A gente tem recomendações de aplicação de defensivos ou recomendações de início de atividades mecanizadas, né, de atividades no canavial para as diferentes regiões onde a usina está trabalhando, né? Então, uma forma muito mais inteligente, né, da gente atuar, que otimiza a ação da usina nos canaviais que estão à disposição para a gente trabalhar. Então, exemplo aí de duas empresas, né, que a gente utiliza aqui na usina Cerradão, mas existem várias outras empresas aí que estão crescendo, que têm boas ideias, que vão contribuir bastante com a agricultura. Isso são em todos os segmentos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer também empresas de biotecnologia que atuam no segmento de citros, né, na citricultura. Então, realmente... E de lá também, né, que foram incubadas e que nasceram lá na Exalctec. E um ponto interessante que você mencionou aí, né, Neto? A empresa, ela nasce dentro de uma incubadora, ela ganha corpo, ela começa a desenvolver um produto que é um produto piloto e que depois ele passa a ser, depois de testado, né, que vê que realmente deu resultado, aí essa empresa já torna alvo de grandes empresas no mercado para ser amplamente utilizado e comercializado. Então, é um incentivo muito grande, né, que é um ponto que eu fiquei observando. Eu acho isso um incentivo muito grande para o mercado, porque gera mais desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento de novas oportunidades no mercado de trabalho, né, para novas vagas, né, para o desenvolvimento dessas empresas, esse negócio. E a ligação com o ambiente acadêmico que a gente comentou, muito em função de você primeiro receber conhecimento, conteúdo de quem está dentro ali do ambiente acadêmico para ajudar a desenvolver esses produtos,
e esses novos negócios, mas depois também para vir, né, como talento, como mão de obra qualificada. E aí, a gente entrando nesse assunto, nesse tema de ambiente acadêmico, né, ambiente universitário, você também conhece, é um profundo conhecedor aqui da nossa realidade em Frutal, né? O que você acha desse espaço que a gente tem aqui em Frutal hoje, universitário, né? Não estou falando só de espaço físico, de físico. Então, Leandro, eu acho que o Frutal hoje tem uma estrutura, né? A gente tem o segundo maior campus da UENG, né, do estado de Minas Gerais. Né? A gente tem o maior campus do interior do estado de Minas, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Né? Então, é um campus que a gente precisa realmente de apoio, né, para que aumente o número de cursos, né, para que aumente o número de alunos, de docentes, né, e que esse campus desenvolva. Né? A gente tem uma particularidade muito interessante, eu acho, essa ideia, né, de repente, de surgir uma incubadora em Frutal, né, de surgirem startups, né, de surgir o desenvolvimento de empresas ligadas à tecnologia aqui. A gente tem um ponto extremamente importante, que é todo o ativo, né, toda a estrutura física que veio do Hidroex. Né? O Hidroex é um projeto, não vamos discutir aqui as razões, né, mas um projeto que ele acabou sendo morto, né, acabou sendo cancelado, e esse patrimônio físico veio para dentro da universidade. Né? Então, a gente tem salas, laboratórios, né, toda a estrutura física que precisa ser utilizado. Né? Então, muito mais do que oferecer algo, né, para a universidade, né, oferecer algo para tentar complementar o curso de agronomia, por exemplo, né, que é um curso novo, que está nascendo aí, que precisa realmente do apoio da comunidade civil, né, das empresas que estão aqui ao redor da universidade. Mas eu acho que é a gente fazer uso do dinheiro público que foi aplicado ali. Né? Você tem um montante de dinheiro que é do povo, né? O dinheiro público que foi gasto para construir toda aquela estrutura e que hoje a estrutura não está sendo utilizada. Né? Eu tive já algumas conversas com o prefeito. O prefeito, né, tem tido conversas com a universidade para usar uma parte dessa estrutura aqui para tentar reduzir custos para a prefeitura. A prefeitura tem uma série de prédios que ela paga aluguel, né? Ela poderia reduzir aluguel, mas eu tenho certeza assim, que a ideia da gente né, tentar trazer uma incubadora para cá, da gente tentar desenvolver empresas ali dentro, seria uma ideia fantástica. Hoje as multinacionais têm muito dinheiro para aplicar em pesquisa, muito dinheiro. O que falta são bons projetos, né? O que falta são bons parceiros. O que falta é a multinacional entender que quem está conduzindo o projeto é gente séria, né, gente que vai realmente levar adiante, né, que não vai ter conflito das regras de compliance da empresa que está financiando ali. E as multinacionais precisam de braço, né, de gente que ajude a pesquisar e ajude a levar isso para o campo. Né, a tarefa de levar para o campo, né, a tarefa ali de extensão, de poder fazer com que uma ideia, né, vire realidade e ganhe escala dentro da agricultura, uma tarefa árdua. Então, as empresas também precisam de parceiros. Né? Então, ter um centro de pesquisa, um centro de inovação tecnológica dentro dessa estrutura que a gente já tem hoje na universidade seria um casamento perfeito. Né? Seria utilizar racionalmente o dinheiro público, né, e a gente ter um casamento perfeito com o que a gente tem hoje disponível dentro do nosso município aqui. Muito interessante, né? Assim, responsabilidade com o dinheiro público, né? O que você falou, muito importante para a gente conseguir fomentar, de fato, projetos que tragam retorno para a sociedade e que custem cada vez menos do Estado, né? Que a gente, enquanto sociedade privada, possa contribuir para isso. Então, eu acho que a ideia parte muito disso aí mesmo, realmente poder colaborar e estar retornando alguma coisa para a sociedade, né? E assim, em relação a esse potencial agrícola na região, né? O que você me diz? Hoje a gente tem aí metas ambiciosas de crescimento na nossa região.
Mas quais são esses desafios aí? Falando um pouquinho desses desafios e oportunidades, até para a gente entender esse contexto, né? O mercado hoje é o que você falou, as empresas estão doidas para investir em boas oportunidades, precisam de talentos. Nós temos aqui um campus que é o segundo maior do estado, né? Mas e as oportunidades na nossa região, falando de agronegócio, né? Quando a gente olha para o futuro, aonde que a gente imagina chegar aqui com o nosso agronegócio na nossa região? Bom, Leandro, nós somos bastante otimistas, né, com a nossa região, com a potencialidade que a gente tem aqui na região. O agronegócio de frutal ele tem uma característica super interessante, que é o nível de diversificação dele, né? Então, a gente tem aqui a presença da pecuária de corte, pecuária de leite, da cana, da soja, do amendoim, do milho, do sorgo, do abacaxi, da laranja, da manga, da banana. Então, assim, é uma diversificação, né, de atividades enorme, que isso é uma riqueza muito grande para o município, né? Para você ter ideia, é o município que mais emite notas fiscais de produtor rural do estado de Minas Gerais. É uma loucura. O Sindicato Rural de Frutal presta um serviço ao produtor, né, que é um serviço que é recordista no estado de Minas inteiro. Então, assim, é muito pujante o comércio de gado, né? Nós temos 4 leilões muito ativos, né? Frutal, talvez uma das maiores praças de comercialização de gado do Brasil. Tem 2 usinas, né, de açúcar e álcool, né? Uma cervejaria que está vindo aí, né, crescendo e criando corpo a cada dia. Então, o potencial nosso é muito grande pela diversificação e pelo posicionamento logístico, né? A gente está no entroncamento de 3 rodovias importantes, a gente está a 600 quilômetros do Porto de Santos, né, que é um dos principais portos do Brasil. A gente está, né, num raio aí de 500, 600 quilômetros de várias capitais, né, muito próximos aí aos 3 maiores centros consumidores, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, quando a gente começa a analisar, né, o fato de uma empresa escolher a região nossa para ela desenvolver um projeto, porque tem um potencial realmente diferenciado, né? E o Triângulo Mineiro, eu costumo dizer que é uma região ainda a ser descoberta, né? A gente está aqui do lado do estado de São Paulo, o estado de São Paulo muito desenvolvido, muito industrializado, né? Uma participação de mais de 30% do PIB brasileiro, né? Então, e por quê? Porque tem potencial da mesma forma climático e logístico, e o Triângulo Mineiro não perde, né, de potencial para o estado de São Paulo. Se pegar o nosso clima, por exemplo, do ponto de vista canavieiro, é um clima muito parecido com a região de Ribeirão Preto, com a região de São José do Rio Preto, né? E é por isso que a gente tem, né, no Triângulo Mineiro recorrentemente unidades sucroalcooleiras, que são unidades com maior produtividade agrícola do Brasil. Né? A Santo Ângelo já ganhou o prêmio várias vezes, a Coruripe já ganhou, a Vale do Tijuco, a Aroeira, a usina Uberaba. Então, a gente tem um potencial agrícola realmente muito forte aqui, né? Um bom regime pluviométrico, né? E a questão de solo aí, com as técnicas que a gente tem hoje de agronômicas, né? A gente consegue realmente fazer com que o nosso clima aqui expresse um potencial produtivo alto e a gente consiga estar acima da média nacional. Isso é bastante positivo. Então, a gente é bem otimista. Acho que os pontos principais aí de potenciais da região, da nossa região são esses, e tende a crescer muito. E uma coisa que talvez, né, as pessoas falam, a cana está crescendo bastante, mas a cana traz junto com ela um monte de outras culturas, né? Traz principalmente a soja, o amendoim, né? Então a gente tem, a gente hoje, né, no grupo, acredita muito e aposta no potencial da cultura do amendoim, né? A gente pode ter em breve aí, né, indústrias sendo instaladas aqui para processar amendoim também, a gente ter, né, exportação de amendoim vindo do nosso município. Então, tem muita coisa para ser feita ainda. É uma região que está sendo descoberta o potencial, né? Uma gente muito ordeira, trabalhadora que está aqui. Tenho certeza que vai realizar bastante ainda pela região. Em relação a essas culturas, o Neto, são culturas que entram em momentos de replantio da cana, né?
Mas existem pesquisas, eu estava vendo que tem uma pesquisa, inclusive, na Exalctec, para entrar não só com soja, é, com, com amendoim, como você comentou, mas existem até outras culturas também já sendo pesquisadas dentro de um caso como esse, como a Exalctec, né? Para a gente entrar com outras culturas junto com a cana, né? Exatamente. Existem culturas, né, que você tem uma relação simbiótica com a cana, né? A cultura ganha e a cana também ganha, né? Existem várias opções de adubação verde, né? Então, eu acho que a gente, quando a gente investe e consegue, né, de uma forma aí que a gente chama isso aí de manejo cultural, né, ganhar produtividade, isso é extremamente importante, né? É uma situação de ganha-ganha aí das culturas, né? E isso tem sido bastante estudado e tem sido bastante implementado aqui na região. E quando a gente pega os cases de sucesso, né, fala assim, quem são os melhores produtores de cana da região? São aqueles produtores que são agricultores também de culturas anuais, entendeu? Que fazem essa rotação muito bem feita, né? Que isso quebra um ciclo de pragas do solo que está direcionado só para uma cultura, né? Quando você coloca uma cultura intercalar, né, você consegue melhorar a fertilidade do solo, perfil de solo, né? Condição física do solo, matéria orgânica, né? Então, realmente é muito positivo investir na rotação de culturas, investir nesse ganho cultural esse ganho simbiótico aí entre diferentes culturas. Uhum. Eu até estava pesquisando aqui para dar uma olhada de novo, porque eu achei muito interessante. Essa pesquisa que estão fazendo lá na Exalctec é com o mirtilo, né? Aí eu fiquei curioso, depois eu queria entender como que eles estão entrando com essa pesquisa para entrar com a cultura do mirtilo junto com a cana, né? Acho que é a Coplacana, se eu não estiver enganado, que está entrando com essa pesquisa lá na Exalctec, do mirtilo. E, mas assim, a gente comentou aí um pouquinho sobre o potencial agrícola, a expectativa para o desenvolvimento da nossa região. Eu tinha até mencionado com você também anteriormente, né? Lá na Exalctec, e você comentou aqui agora, há pouco, né, no início da nossa conversa, que lá na Exalctec são mais de 1.000 hectares dentro de Piracicaba, né? E a gente tem a Fazenda Areão, né, que é uma fazenda experimental lá com cerca de 130 hectares, né? Aqui também em Frutal, na UENG, a gente tem, inclusive, áreas para esse tipo de coisa, né? São parcerias, né, que a gente vinha falando, são parcerias que a gente também conseguiria fomentar, né? É algo que a gente também precisa pensar nisso, né? Em estruturar melhor uma fazenda experimental, não só o laboratório ali dentro, aproveitando um ativo, por exemplo, da Hidroex, mas também tem esse outro lado, né? Pegar a Exalc, ela tem eu falei, tem a Fazenda Areião, né? São 130 hectares onde está a Exalctec, e aí tem a Fazenda Central mesmo, onde está situada a Exalc. A soma das duas tem quase 1.000 hectares, mas você tem noção, ela tem mais outros 3 centros de pesquisa, né? Ela totaliza próximo de 3.000 hectares de áreas destinadas à pesquisa, né? É uma área muito grande, representa 50% da área de toda a Universidade de São Paulo, por exemplo, de toda a USP. E é interessante, assim, quando eu estava estudando lá, fiquei de 97 a 2001, ela tinha acabado, que ganhou uma fazenda, né, doação de um ex-aluno. Foi uma fazenda grande, de 1.000 hectares na região do Paraná, no norte do Paraná, e ele faleceu e deixou como testamento, né, como herança para a Exalc, né, destinado ali a pesquisa, a desenvolvimento, né, a inovação, a pesquisa ligada à agricultura, né? Então, isso acontece no mundo inteiro, é impressionante. Eu já tive a oportunidade de visitar a Universidade de Wageningen, na Holanda, que é a maior universidade ligada ao agro do mundo, e o orçamento que eles têm na universidade para usar em pesquisa que vem da iniciativa privada, que vem de doações,
ele era na época, né, que a gente visitou, ele era o dobro do orçamento que a Exalc tinha vindo do estado de São Paulo, né? Então, é muito dinheiro que, a partir da hora que o centro ele é estabelecido, né, que ele cria nome, que ele cria uma reputação, a iniciativa privada vai investindo, né? E assim, outras universidades americanas também têm grandes fundos de ex-alunos. A Poli, em São Paulo, tem um fundo de ex-aluno que vai investindo bastante também dentro da Politécnica. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Na nossa condição aqui, né, a UENG, ela herdou do Hidroex, né, também uma unidade de pesquisa, né? Tem uma parte da propriedade que foi desapropriada do outro lado do córrego da UENG, né, divisa com o anel viário nosso ali, que a UENG, né, já é de posse dela para fazer uso né, para fazer pesquisa, para desenvolver trabalhos ali. E existem, né, eu comentei com você, eu acho que é importante destacar, o Michel Fernandes tem um centro de pesquisa aqui hoje, que é o Canatec, né, ele tem uma série de experimentos lá, de testes, né, é um indivíduo que é muito ligado, né, é um apaixonado por pesquisa, apaixonado pelo meio acadêmico também, já deu aula muito tempo, é consultor e roda o Brasil inteiro. Então, eu acho que muito mais, né, do que a gente ter que necessariamente ter uma estrutura dentro da universidade, né, a gente precisa abrir as portas para essa universidade ir para o campo, né, ir para dentro das empresas, dentro das usinas, dentro das propriedades, né, desenvolver trabalho, né, e se a iniciativa privada der apoio, não tem limite aí para a gente desenvolver. Ô Neto, interessante, né? Você comentou sobre o Michel e eu liguei para ele hoje já, viu? Ele vai topar, vai ser uma das próximas lives, para a gente continuar discutindo sobre esse assunto, né? E já tivemos uma sinergia ali, a gente já trocou umas ideias. Eu ainda não tenho o prazer de conhecê-lo, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas já fizemos o contato e ele até tinha me autorizado a falar isso hoje aqui, que vai ser uma das próximas lives, com certeza, aí para a gente dar continuidade nesse assunto. Legal. E o Sinomar Pacheco, ele está fazendo aqui diversos comentários, né? A gente está com um número bacana aí de pessoas assistindo, acho que o tema é muito interessante e chamou bastante atenção. E o Sinomar fez até um comentário anteriormente em relação ao setor público, né? Como que seria o envolvimento e que tipo de participação, né? Se eu não estiver enganado, acho que foi isso que ele perguntou aqui, né? Como que o governo ajudaria, né? Eu acho que tem a ver com isso com o que você falou. Não adianta a gente esperar muito do governo, e o que a gente precisa é tentar fazer de alguma forma com que o setor privado apoie, né? Nesse tipo de necessidade, de carência que existe lá dentro, né? Eu acho que esse é o caminho. O que o governo pode ajudar é destravar, né? É liberar essas amarras, porque muitas vezes, às vezes a gente tenta querer fazer alguma coisa, ajudar, e existe algum tipo de restrição, né? Algum tipo de lei que barra de alguma forma. Então, acho que é interessante essa sua observação anterior, porque esse é um caminho mais interessante, a gente fazer com que o campus possa receber muito mais incentivo privado, parceria privada, né? Exatamente. A gente sabe, né, a gente tem um estado hoje completamente falido, né, quebrado. O governador tem tentado aí, né, nos últimos meses colocar as contas em dias, né, e conseguiu, né, o salário dos servidores hoje está em dia, mas é um estado que não tem capacidade de investimento absolutamente nenhum, né? Eu sei de diversos cases, né, de empresários que visitaram Belo Horizonte, que estiveram com o governador, e o governador é enfático, né, em posicionar que dinheiro não tem, mas tem absolutamente todo o apoio para investir, todo o apoio para desenvolver o setor aqui na nossa região, no nosso estado, né? Eu acho que recentemente o estado de Minas, né, foi classificado, eu vi um ranking aí como o estado que mais desburocratizou. Isso é extremamente importante. Hoje é um estado com facilidade de você abrir uma empresa, facilidade para você fechar uma empresa, recolhimento de impostos, né? O estado desburocratizou muito o licenciamento ambiental, né? Sem afrouxar, mas facilitando, ganhando agilidade, né? A gente tinha, por exemplo,
uma fila enorme de outorgas de água, né? Hoje, essa fila está praticamente liquidada, né? Então, assim, o Estado ganhou muito dinamismo na máquina pública e a função é justamente essa, é facilitar o investimento, é facilitar o desenvolvimento regional, né? Facilitar com que as empresas possam, né, operacionalizar e possam trazer retorno para a população, né? Que é quem está pagando os impostos aí, né? Na verdade, fazer o bom uso do dinheiro público, né? E por respeito ao pagamento de impostos que a gente está fazendo mensalmente, né? Então, a gente tem hoje um governo que realmente apoia, né? E na universidade, a ideia é justamente essa. Não adianta a gente esperar um grande investimento do Estado, né? O Estado hoje não tem pujança para isso aí, mas o Estado abrindo as portas, né? Dando apoio institucional, a universidade apoiando, né? A gente tendo o apoio da comunidade acadêmica ali de graduação, né? Eu acho que tem tudo para conseguir parcerias com a iniciativa privada, né? E seja empresas multinacionais, empresas de defensivo, de tecnologia, ou seja, empresas produtoras, para que a gente consiga fazer trabalho e desenvolver alguma coisa de inovação. Legal. Ô Neto, uma pergunta que surgiu aqui também, que chegou até a mim, foi em relação ao primeiro passo, né? Como que a gente podia dar um primeiro passo para desenvolver e levantar aí um centro de desenvolvimento, né? Tecnológico, de alguma forma ligado ao ENG aqui para a nossa região, né? A gente falou bastante aqui sobre iniciativa privada, sobre a parceria privada. Demos o exemplo do Michel, que é um cara que já, assim, é quase que um pioneiro, né? Ele tenta, de alguma forma, fazer já um movimento nesse sentido aí, pelo pouco que eu conversei com ele, que eu conheci dele, mas ele tenta fazer um movimento nesse sentido, buscando a inovação e a tecnologia para a cana. Mas, assim, quando a gente pensa em dar sequência nessa iniciativa, o que você sugere? Por onde que você acha que a gente pode começar? Eu acho que, de alguma forma, a gente já está começando, assim, isso é um primeiro passo, né? A gente unir pessoas que possam pensar junto, e não sei o que você pensa também a esse respeito, mas eu acho que o primeiro passo é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Unir cabeças que estejam pensando aí com o mesmo propósito para a gente conseguir colocar isso em prática, né? Eu acho que o primeiro passo você já deu aí, né? Que é ter a ideia, né? E buscar difundir essa ideia e buscar quem abrace ela, né? Eu comentei com você, eu tive recentemente, né, na visita da reitora da UENG aqui em Frutal, uma pessoa, né, super carismática, super acessível, né? Uma cabeça muito boa, ela tem um corpo ali de assessores, né, jovens que tem a cabeça aberta, que tem, né, pós-graduação em gestão pública, né, um pessoal que já tem uma visão diferente. A gente já viu um pouco aí do jeito do governador Zema também dentro da gestão da UENG, né? Eu acho que o caminho é angariar pessoas, né, angariar quem está disposto a sonhar junto, né? A gente tem um prefeito hoje também que é um prefeito bastante ativo, né? Bastante lutador, busca, corre atrás das coisas. Tenho certeza que ele abraçaria a ideia também. Então, juntar aí sonhadores como você e o prefeito e ir para BH para tentar fazer com que isso aí torne realidade. Inclusive o prefeito estava lá em Belo Horizonte trazendo mais novidades para a gente essa semana, né? Ele teve divulgando isso aí. Então, realmente, é um cara que é um trabalhador e acho que o caminho é esse, né? A gente unir essas forças aí para poder colocar em prática. Ô Neto, cara, nós estamos chegando aqui em 37 minutos, né? A gente tinha combinado aí de fazer algo entre 30 e 40 minutos para não ficar cansativo e a gente poder tá fazendo aí sempre com frequência. Não sei se você quer dar um recado final aí. Eu dei uma olhada aqui, realmente a nossa audiência foi muito bacana, muita gente, inclusive da área, né? Ligada aí ao agronegócio, que também está nos prestigiando. E fica à vontade aí para a gente poder concluir.
Eu quero só agradecer, Leandro, o convite. Foi um prazer. A gente está sempre à disposição, né? Desde que seja, né, ideias bacanas aí, né? Ideias alinhadas com o nosso raciocínio, a gente quer participar e quer contribuir. A empresa nossa é uma empresa que está sempre à disposição, sempre colaborando com a sociedade. Eu costumo dizer que a gente tem pleno conhecimento, né, da necessidade do cumprimento de uma função social, e a gente tenta, né, na medida do possível, a empresa cumprir a nossa função social aí, tá próximo à sociedade, dando uma contrapartida, que é a contrapartida que a sociedade dá para a gente, né? Então, a gente está sempre à disposição. Então, te parabenizo pela ideia e tomara que o sonho vire realidade aí, que tenha próximos capítulos de sucesso. Obrigado. Eu que agradeço, Neto, mais uma vez, pelo apoio, né? Porque uma ideia sem apoio, ela não vai para frente. E o seu apoio e sua receptividade aí foi muito importante. E agora, como você falou, vamos para os próximos capítulos. Tenho certeza que tem muita coisa aí pela frente, muita coisa boa que a gente pode fazer acontecer. Obrigado mesmo, Neto. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí que prestigiou a gente, que esteve aqui assistindo. Tivemos poucas perguntas aqui, mas se alguém depois quiser, agora uma vez que a gente já falou bastante sobre o tema, se quiser perguntar para a gente aí depois, a gente volta a postar mais coisas sobre o assunto. Neto, obrigado mais uma vez, viu? Um Valeu. abraço, Um boa abraço a noite. todo mundo. Obrigado a todo mundo pela audiência aí também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais.